Olá, este é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 13 de maio de 2025 e o nosso episódio de hoje ele é especial. Ontem, dia 12 de maio, o nosso time de análise fez uma live para explicar mais detalhes sobre a nossa carta mensal, o nosso principal documento que fala sobre cenário econômico e sobre a nossa estratégia de investimentos. Essa live você escuta a partir de agora, só lembrando que ela está disponível na íntegra também no nosso YouTube e em outros canais aí nas redes sociais. Fica agora com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, o Luciano Costa, o nosso economista-chefe e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Hoje a gente vai examinar como está evoluindo a economia brasileira, como está evoluindo a economia americana e tentar entender e ver qual é a perspectiva dos ativos. A gente está com a Bolsa a 0,5% do nível recorde, né? A Bolsa bateu o recorde em 137.343 pontos no dia 28 de agosto do ano passado, e agora a gente está flertando com esse recorde. Imagino que seja uma questão de dias a gente superar essa marca. Então acho que a apresentação hoje se dedica a entender por que isso está acontecendo e qual que é a perspectiva daqui para frente. Vou passar a bola para o Luciano começar a apresentação de macro, depois eu falo de estratégia e o Benassi dá um highlight em renda variável e fundos imobiliários. Bora lá? Falando aqui primeiro da parte macro, né, como o Alexandre colocou, a gente vai discutir um pouco o cenário global, que é o ponto mais importante do cenário agora, né, os desdobramentos da questão das tarifas recíprocas e também a questão de como isso impacta o Brasil no cenário de crescimento, juros, inflação e câmbio. Bem, do cenário global, acho que o principal ponto está aqui dentro desse gráfico, né? As tarifas, como elas foram anunciadas, né, ali no começo de abril, né, depois do anúncio do presidente Trump, elas tiveram um delta de mais de 20 pontos percentuais, né, então sai ali de 2,4 para 22,4. É um nível de tarifas que torna o impacto sobre a atividade, sobre a inflação muito forte, né, muito intenso, e que provavelmente, né, olhando o que a gente tem de notícias hoje, né, principalmente a questão da negociação dos Estados Unidos e China, essa tarifa efetiva provavelmente não vai ficar nesses níveis. Por que esse gráfico é muito importante? Porque esse gráfico dá uma ideia de qual é o impacto na inflação, né? Então, como que a gente calcula isso? Tem uma regra, né, uma regra de bolsa, de que mais ou menos a cada 1 ponto percentual do aumento da tarifa efetiva, a gente tem em torno de 0,10 ponto percentual no núcleo da inflação do PCI. Ou seja, se as tarifas forem mantidas nesses níveis, né, atuais, que não tem nenhuma negociação, o impacto sobre o núcleo do PCI seria em torno de 2%. Então, seria um impacto muito forte dentro da inflação. Então, passando já a discussão no cenário, a gente trouxe aqui 2 casos, né? No caso que a gente chama de base, onde o governo busca aí uma negociação com os blocos, né, principalmente aqueles que estão sendo mais tarifados, né, como a zona do euro, China, né, e outros parceiros comerciais, a gente tem como um caso base que nessa negociação o presidente Trump ele acaba aceitando um nível, né, de tarifas em torno de 10 a 15% maiores do que estava antes do anúncio, né? Então, quer dizer, as tarifas estavam ali em 2,4%, elas subiriam para 12,4% ou 17,4%. Esse seria o primeiro caso aqui do cenário básico, com impacto na inflação em torno de 1 ponto a 1,5 ponto na inflação ao longo agora de 25 e também, né, a gente tendo algum impacto secundário em 2026. No gráfico aqui seria o quê? A gente sai da linha ali roxa mais escura abaixo ali da inflação, que hoje está em torno de 2,5%, passando sem tarifas para 2,4% e 2,1%, mas tendo o impacto das tarifas, né, mas com negociação indo para 3,6% a inflação e 3,3% no final de 2025. Então, o caso base é um caso onde a gente diminui um pouco o impacto das tarifas porque tem negociação, o impacto da inflação ele vai ficar em torno de 1 ponto a 1,5 ponto, que seria exatamente o PCI ali no meio do ano sair de 2,4 sem tarifas e atingir 3,6 com tarifas, né, negociadas. O caso extremo, né, que é o caso alternativo, que a gente chamou, é o caso de não ter negociação e as tarifas são mantidas exatamente no gráfico anterior, né, naqueles 20 pontos percentuais de aumento. Nesse caso, a inflação vai ter um pico ali de 4,7 e vai terminar o ano em 4,2. A gente vê esses 2 casos, né, como sendo casos que, né, ainda tem uma probabilidade, né, obviamente o caso base a gente está colocando mais chance de acontecer, mas o caso alternativo de não negociação também dá um risco,
só que as consequências dos dois casos para a economia acaba sendo bastante claro, né? A inflação sobe, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter um crescimento menor e provavelmente a gente vai ter ao longo do tempo uma reação do Banco Central americano em relação a esse cenário. Olhando o ano de 2026, que é o final da simulação, a gente vê que as tarifas vão perdendo, né, o efeito delas, porque a gente está olhando aqui um cenário onde a gente tem alguma ancoragem de médio prazo das expectativas de inflação. Então, chegando ali no final, a trajetória da inflação, ela convergiria, né, para próximo de 2 ao longo do tempo nos dois cenários. A lógica disso, passando para o próximo slide, é exatamente o que está aqui em termos de impacto de crescimento. No primeiro cenário, que é o cenário que a gente chama de Trump negocia, o crescimento do PIB sai de 2,8 o ano passado para 1,2 esse ano, então tem pelo menos um trimestre aí de contração, né? Então a gente já teve uma contração no primeiro trimestre, vai ter provavelmente crescimentos muito baixos, próximo de 0,5%, 1% nos próximos trimestres, de tal maneira que a média do ano fica em 1,2. Nesse cenário, a inflação termina o ano em 3,3, faz aquele pico de 4,6 que a gente mostrou, de 3,6 que a gente mostrou, e nesse caso, a reação do Fed é, no segundo momento, passado o impacto inicial das tarifas, voltar a cortar juros, cortando ali a taxa de juros básicas de 4,5% para 3,75%. Ou seja, o Fed ele reage no segundo momento, depois que as tarifas passam, porque você tem um efeito que não é permanente das tarifas da inflação. Lembrando que imposto não é uma mudança de preços contínua na inflação do nível de preço, mas sim um delta, né, no nível de preço que depois, se não tiver efeitos secundários, ele acaba morrendo, o impacto. Então essa é a premissa, essa premissa de que a gente tem uma inflação que ela vai aos poucos diminuindo o impacto dela. No cenário alternativo, que é o cenário Trump mantém tarifas, a gente teria uma configuração de crescimento bem pior, né? Então o crescimento do PIB de 0,4 para esse ano, seriam vários trimestres negativos, né? Já tivemos o primeiro, seria o segundo, terceiro, quarto negativo também. Com isso, o crescimento vai se aproximar de zero. Nesse caso, a inflação termina o ano em 4,2, depois de ter feito um pico de quase 5, né, na simulação anterior. E, por mais paradoxal que possa ser esse cenário, nele, o risco de recessão acaba ficando maior do que o risco de inflação. E, por isso, o Fed acaba tendo que cortar mais do que no cenário base, né? Então, aqui é um caso onde a atividade ela sofre tanto e o desemprego sobe, né, uma proporção maior do que no cenário base, e o Fed é obrigado a reagir, né, trazendo a taxa de juros para baixo, não porque ele tenha visto um risco de inflação menor, mas sim porque a atividade ficou com o risco preponderante nesse caso, né. As duas outras, né, variáveis aí importantes do cenário, além dos juros, né, é a questão do câmbio. No cenário base, o câmbio, né, que é o DXY, ele fica oscilando ali em torno de 100, e no cenário alternativo ele tem uma nova rodada de enfraquecimento, né? Então o dólar vai para 95 no primeiro ano e 90 no segundo. Então você tem um enfraquecimento do dólar também nesse cenário por causa da visão de um crescimento menor ao longo do tempo por um choque mais intenso das tarifas, que é um pouco o que a gente estava vivendo, né, agora mais recentemente, antes das notícias de negociação. Então, o que a gente imagina que vai acontecer, que é o cenário base, que parece ser o contorno que está ganhando agora, é um Trump que abre um pouco o espaço para negociações e diminui um pouco o impacto final das tarifas, de tal maneira que a inflação suba, mas suba em torno daquele 1,5% de inflação, e ainda, né, tenha uma dinâmica que seja de convergência olhando para 2026, de tal maneira que o Fed pode voltar a cortar juros ao longo desse ano. Aqui no nosso caso base, a gente tem cortes começando em setembro, né? Então o Fed esperaria o impacto das tarifas e voltaria a cortar somente em setembro, 3 cortes de 25 pontos. No cenário alternativo, ele teria que antecipar esses cortes, porque a economia sofre muito, desacelera muito rápido, ele corta mais cedo, mas é uma dinâmica bem mais perversa, né? Na verdade, você está caindo no cenário de recessão e, no caso, uma aversão a risco muito grande, porque o Fed está tendo que cortar juros contra um cenário recessivo. Então, olhando um pouco do curto prazo, o que a gente tem são os sinais de que o Trump está ficando um pouco mais maleável em termos de negociação e o Fed está colocando uma postura mais paciente, né? Uma postura que a gente chama de esperar para ver, né? Wait and see. Vamos parar, olhar os dados e ver qual é a reação que a gente precisa tomar. Por quê? Porque, como ele disse na última reunião, no press conference,
o custo de esperar para ver os sinais estão sendo baixos nesse momento. Por quê? Porque a atividade continua bem, né? Os últimos dados de emprego foram bons, os dados de consumo também vieram bem. Então, há, pelo Fed, uma proposta, né, nesse momento de esperar um pouco mais, ter uma noção de qual é o impacto final das tarifas, até porque não sabe ainda o nível final que a tarifa efetiva vai alcançar. E aí sim, olhando o impacto dela, poder reagir ao longo dos próximos meses, né? Então a gente imagina que esse discurso ele é compatível com o Fed voltando a cortar juros em setembro, né? Então é nosso cenário, a gente tem 3 cortes de 25 pontos a partir de setembro, levando o Fed Funds, né, que é a taxa de juros básica, para 3,75. Em torno de tudo isso, tem uma discussão que é a reação da China, né? A China ela já tomou algumas medidas e a semana passada tomou novas medidas. Aqui é só para mostrar um quadro geral de como está sendo a reação. A China está aumentando o crédito em torno de 1,1 trilhão, né, para esses vários setores, principalmente a parte de consumo doméstico, né, ali 500 bilhões para serviços de consumo, inovação tecnológica também 300 bilhões, para a parte de pequenas e médias empresas também 300 bilhões de crédito. Então a China está reagindo por trás, né, de toda essa discussão, tentando estimular a economia, até porque o impacto das tarifas no nível atual é muito grande para o crescimento, por isso eles têm que reagir. A outra reação que já foi também anunciada essa semana foi o corte de juros, né? Então a taxa de juros de 1 ano, ela deve passar ali para 7 dias, ela deve passar de 1,5 para 1,4, que está ali no gráfico abaixo, e é de 1 ano de 3,1 para 3. Ou seja, está tendo o easing monetário, também está tendo um aumento aí, né, do impulso monetário para a economia. E por último, que é mais importante até para eles, é a diminuição de compulsório, né, dos bancos. Então, eles anunciaram também uma queda de 9,5 para 9, de tal maneira que vai ter uma injeção de liquidez de 1 trilhão de yuans nesse cenário de compulsório mais baixo ao longo do ano. Então, é mais um estímulo que está vindo para a economia chinesa. E por que, né, a razão, né, dessas medidas? A economia ela virou bem um ano, ela cresceu 5,4 no começo desse ano, surpreendeu, porque a gente teve um pouco de antecipação de exportação e também a indústria cresceu relativamente bem, devido a essa antecipação da produção, né, para exportar antes das tarifas, mas ao longo agora do segundo tri e ao longo do segundo semestre, a tendência da atividade é desacelerar numa velocidade que vai ficar deixando o PIB em torno de um crescimento de 4 para 2025. Então, é tentar evitar que essa desaceleração ela fique ainda mais abrupta, que poderia ser um crescimento vindo para casa aí em torno de 3 ou próximo disso. Para não ter esse crescimento, é exatamente essas medidas que o governo está tomando para fazer essa trajetória, que aí no nosso cenário é uma trajetória mais suave, desaceleração, de tal maneira que a gente vai ter um crescimento em torno de 4 esse ano. Então, no cenário global, o desenho é um cenário onde a gente tem um choque na inflação americana vindo das tarifas, é um choque moderado, um choque que a gente acha que vai ficar em torno de 1 ponto a 1,5 ponto, com as tarifas efetivas subindo em torno de 10 pontos, né, de 2,2 para 12,4 ou em torno de 15, mais ou menos isso, seria o impacto. Com isso, a inflação sobe, mas sobe, e depois tem um segundo momento que o choque passa e ela não contamina os horizontes mais longos, e por isso o Fed pode cortar juros, né, o que está aqui na última linha dessa tabela, né, o Fed Funds ali para 3,75, mas o impacto está dado em termos de crescimento, né? Então, aqui a gente está comparando, né, a questão do cenário antigo com o cenário novo que a gente tem para a economia global. Até antes, né, das tarifas recíprocas, a gente tinha um crescimento de 3,2 para esse ano, agora a gente está com um crescimento global de 2,5, então é quase, né, 0,7 pontos percentuais a menos de crescimento, com a economia americana desacelerando aí, né, para 1,2, a zona do euro também com crescimento um pouco menor, em torno de 0,8, a China vindo para 4 e os emergentes também sofrendo, né? Não tem como a gente deixar os outros países emergentes alheios a todos esses impactos. Provavelmente o crescimento global menor vai nos impactar e vai impactar também outros emergentes aí ao longo do ano. Então esse é o nosso caso base do cenário global, que é um caso que ainda reconstrói alguma dinâmica positiva olhando para o segundo semestre. Se o Fed voltar a cortar, a gente tem um momento um pouco menos tenso, um pouco melhor em termos de, né, de percepção de ativos e de atividade para o segundo semestre. E aí, vindo para o Brasil, o que isso implica, né? A gente está com um momento de, né, onde o foco tem sido o cenário global, isso tem diminuído um pouco a tensão em relação à questão de fundo da economia brasileira, que é a questão fiscal. A gente continua sendo bastante cético com relação à trajetória do resultado primário. Aqui está num gráfico, né, a nossa trajetória do lado esquerdo com o Focus e com
as metas do governo. A gente vê que tanto nós quanto o mercado, a gente tem muito ceticismo em relação às metas de primária. A gente está com menos 0,9% do PIB para os próximos 2 anos, esse ano que vem de déficit. O mercado tem em torno de 0,6% e 0,7%, enquanto o governo acha que dá para equilibrar esse ano e o ano que vem gerar um pequeno superávit de 0,25%. O efeito disso, né, dentro do cenário, é a trajetória alternativas ali divergentes da dívida, né? Então, enquanto o governo imagina que a dívida vai terminar em torno de 79% do PIB em 2026, a gente tem uma dívida subindo para 88% do PIB e o mercado em torno de 85%. Aqui a diferença são as premissas de crescimento e de juros, mas basicamente a grande diferença aqui é a trajetória de primário. O primário mais alto, junto com o juro real mais alto, ela produz uma dinâmica de dívida pior, e esse para a gente é o grande problema do cenário, o fundamento mais frágil que a gente tem hoje para a economia, que a gente acha que em algum momento volta a ter peso, principalmente ao longo do segundo semestre e também se aproximando do ano que vem com a eleição. Vindo para a parte de câmbio, a gente teve uma deterioração também nos fundamentos externos, isso não está pesando por enquanto, né? Aqui está no gráfico da esquerda das transações correntes, que é a relação do Brasil com o resto do mundo. A gente tinha uma situação bastante favorável ano passado, a gente chegou a ter um déficit em torno ali de menos 1 ponto percentual do PIB, agora está em torno de 3,3, ou seja, a gente piorou porque a gente perdeu o superávit comercial, né? A balança comercial chegou a ter um superávit de quase 110 bilhões, hoje ela está rodando em torno de 70, né? Parte dessa perda, né, de balança tem a ver com a aceleração do crescimento doméstico, as importações crescendo e uma perda de velocidade das exportações. As exportações não caíram, mas elas pararam de crescer, né? Então um pouco a ver com um menor crescimento global e também com a questão do preço das commodities, que também passaram a ter, né, preços menores agora, principalmente o petróleo caindo. Então isso está afetando a balança comercial e isso está aumentando o déficit de transações correntes. Então, do ponto de vista de fundamentos, a gente deveria já ter um pouco mais de cuidado com o câmbio, porque a pressão, no segundo momento, quando passar essa melhora de risco lá fora, seria o real voltar a depreciar olhando para o final do ano. Aqui é o gráfico do câmbio real, só para mostrar que o real, né, onde ele está agora, em torno de 5,70, é um nível bastante depreciado. A gente acha que a grande explicação para isso é o risco fiscal, né? A gente olha aí as médias dos outros períodos, a gente vê que o real, em torno de 5,70, historicamente é bastante depreciado, e uma boa parte desse prêmio está em torno da questão fiscal, né? Então a questão fiscal mantém, né, esse câmbio no nível mais, né, mais descolado dos fundamentos, principalmente por causa da questão da dúvida sobre a consolidação fiscal e a trajetória da dívida. Vindo para a parte de crescimento, a gente está tendo um primeiro TRI bastante robusto em termos de atividade, né, que vai provavelmente ajudar bastante a performance do PIB aí no primeiro TRI junto com a agricultura. Então, serviços teve recuperação agora nos dados até o mês de fevereiro, está acelerando, né, a parte principalmente de empresas e da parte de TI, então está tendo uma recuperação. Na parte das vendas do varejo, a gente também vê que as vendas do varejo elas estão resilientes, elas aceleraram um pouco na virada do ano, mas elas voltaram a ter um momento um pouco melhor. Aqui tem um pouco da questão do crescimento do emprego, da renda, isso tudo está gerando uma massa salarial crescente, isso sustenta as vendas do comércio, apesar de alguns setores sofrerem, né, na parte principalmente de crédito, a gente já vê alguma desaceleração maior das vendas. Então, a gente tem um cenário relativamente construtivo no começo desse ano. E a parte da indústria, a gente teve também um começo de ano mais morno, mas os dados que saíram de março na semana passada foram dados um pouco melhores, trouxeram a produção industrial aí para uma alta de 0,1 no trimestre, né, ali terminado em março. É um bom resultado, estava ficando negativo, então a indústria teve uma recuperação, foi a parte de duráveis e não duráveis que se recuperou. Ainda é uma indústria que está perdendo fôlego, ela provavelmente não cresce muito ao longo desse ano, vai crescer abaixo de 1%, mas é um desenho que é o esperado, né? Com juros maiores, provavelmente vai diminuir a produção de bens duráveis, bens de capital, por causa da parte de investimentos acelerando, então é normal a indústria diminuir um pouco o ritmo de crescimento dela. Mas aí colocando tudo isso junto, né, os dados que a gente tem de atividade do primeiro TRI e a safra agrícola, que vai ser muito forte, a gente tem uma expectativa de um PIB crescendo 1,6 no primeiro trimestre, está ali no gráfico da esquerda em barras, aquela maior barra ali, depois da
da divisória ali da linha. Então é 1,6 de crescimento no primeiro tri, um crescimento muito, muito forte, mas ao longo do ano a gente imagina que a economia vai perdendo força. Perde força em parte porque o efeito da safra sai, né, ele se concentra no primeiro tri, e depois, ao longo do tempo, os juros reais mais altos vão fazer o trabalho dele em termos de desaceleração da economia. A economia vai ficar mais de lado, ali em torno de um crescimento baixo no segundo e no terceiro tri, até alguma queda, só com alguma recuperação pequena no quarto tri. A nossa projeção para o ano é 1,9% esse ano e 2% ano que vem. A gente refez essa projeção, a gente estava com 1,6%, a gente trouxe para 1,9% por causa desse momento do começo do ano melhor, mas os juros reais estão ficando mais altos e também a questão do cenário global, né, um crescimento menor, nos levou a não ficar com uma projeção muito acima de 2%. A gente acha que esse 1,9% é uma projeção justa para esse cenário que a gente está enfrentando. Aí, vindo para a inflação, a gente teve a última decisão do Copom que, no nosso ver, deu uma sinalização de fim de ciclo, né? Entre outras coisas que o Copom fez foi equilibrar o balanço de riscos. Ele não falou que o balanço de risco está simétrico, mas agora a gente vê que os fatores para mais inflação e menos inflação, eles praticamente são agora equivalentes em termos de, né, número de fatores, não intensidade, né? No caso, ainda tem riscos, né? Inflação de serviços, a ancoragem das expectativas que estava no gráfico da esquerda, né? O fiscal também é um risco, mas entraram alguns riscos com o desdobramento do cenário global, principalmente uma desaceleração global mais pronunciada por causa de tarifas, pode acontecer, que é aquele cenário alternativo que a gente colocou, e outro ponto importante que é a redução do preço das commodities reais, que é um pouco a dinâmica que a gente está vendo nesse começo de ano. As commodities estão caindo em dólares e o real está valorizando, então isso está fazendo com que o choque do cenário externo seja deflacionário para o Brasil, o que é uma boa, né, uma boa notícia em termos de dinâmica de inflação. Provavelmente ao longo do segundo semestre, se esse cenário vai se confirmando, a gente vai ter uma diminuição de uma inflação importante aí, que é a parte de combustíveis, a parte de alimentos cedendo com a diminuição do crescimento do global e a queda do preço das commodities. Aí, vindo para a questão da política monetária, a gente acha que o Banco Central ele deve ter terminado o ciclo em 14,75, porque a gente acha que o nível de juro real que está no gráfico da direita ele já está bastante apertado. A gente atingiu 9,3% de juro real, olhando a Selic contra a inflação 12 meses à frente na nossa projeção. Até o final do ano, esses juros vai crescer ainda mais, vai subir ainda mais, vai chegar a 9,8%. É o maior patamar da série, né, desde 2015, além dali do aperto de juros, né, durante ali o pós-impeachment, né, quando o Banco Central mudou e veio um aperto de juros adicional, então isso teve uma alta ali do juro real. Depois do pós-pandemia, né, também o juro real chegou ali em 9,2%, agora a gente já está com um juro de 9,3%, chegando a 9,8%. Então, a queda da inflação 12 meses à frente, junto com a Selic mantida estável em 14,75, produz esse aperto de juros ali, indo para quase 10% ao ano. Aí a pergunta é, mas diante desse cenário, ainda é um cenário de inflação relativamente no curto prazo, ainda com bastante pressão, tem espaço para o Banco Central voltar a cortar juros? Aí a resposta para isso, a gente tem que entender qual é a dinâmica da política monetária nesse momento, olhando os próximos meses, né? Provavelmente o que vai acontecer é o Banco Central começar a deslocar o horizonte dele de convergência. Então hoje, como que o Banco Central está? A gente marcou ali na linha do relatório de política monetária de março de 25, o Banco Central ele estava olhando a inflação até o final de 2026, são 6 trimestres, né, olhando para frente. Só lembrando, hoje a gente está no segundo tri, né, aqui de 2025, então olhando 6 trimestres para frente seria exatamente o quarto tri de 2026. Conforme a gente vai andando o tempo, o que vai acontecer? O Banco Central ele está vendo menos inflação vindo do choque externo, então no último Copom já revisou a projeção desse ano de 5,1 para 4,8, para o ano que vem veio para 3,6. A projeção para 2027 provavelmente também está em queda, a gente fez uma simulação ali compatível com o cenário que ele tem hoje em dia, seria uma inflação indo para em torno de 2,7, mas ao longo do segundo semestre desse ano, o que vai acontecer é esse horizonte se deslocar, e quando ele estiver em dezembro, quando ele está olhando essa inflação fechada do ano em torno de 4,8, ele vai estar olhando o horizonte até o segundo
trimestre de 2027, que são exatamente 6 trimestres à frente de onde ele vai estar, né? Então, no quarto tri de 2025, ele vai estar olhando a inflação 6 trimestres à frente, que é o segundo tri de 2026. E hoje ele já está vendo uma inflação próxima de 3. Então, conforme vai andando o tempo, é provável que essa inflação ela fique muito próxima do seu patamar, ou até seja um pouco para baixo, e com isso a gente pode ver o Banco Central começar a discutir o ciclo de corte de juros. Por isso que a gente acha que o Banco Central, entre dezembro e janeiro do ano que vem, ele já começa o ciclo de corte de juros olhando para frente, né? Lembrando, o regime de meta de inflação é um regime de projeção, né? Você tem que lidar com a política monetária olhando as suas próprias projeções do seu futuro, para onde você acha que está indo a economia. Então, é isso que o Banco Central vai estar vendo, e é isso que provavelmente vai governar as decisões dele de política monetária. Então, para terminar aqui o cenário, né, o cenário base é um cenário onde a gente tem um crescimento esse ano, como eu comentei, em torno de 1,9, safra ajudando bastante, ainda teve um começo de ano relativamente bom, principalmente na parte de emprego e renda, então isso está sustentando o crescimento no começo do ano. O IPCA já tem 5,80, é um IPCA maior que do que o Banco Central está esperando, um pouco maior que o mercado também espera, porque a gente tem um câmbio que vai depreciar ao longo do segundo semestre, ele fica um pouco menor ao longo do tempo, mas a gente acha que no segundo semestre ele sobe para uma média de 6, a Selic parando em 14,75, o primário em torno de 0,9, um déficit de 0,9 e a dívida subindo para 82,2. Para 2026, considerando o cenário que é onde o Banco Central está olhando as projeções dele, no cenário que ele publica, indo para uma trajetória compatível com a meta, a gente acha que ele tem espaço para cortar, ele começa cortando no nosso caso aqui em fevereiro de 2026, e ele vai cortando gradativamente a cada reunião ao longo do ano que vem, até levar a Selic para 11. Então essa é a lógica do cenário. Com isso a gente tem uma dinâmica um pouco melhor de crescimento, ele vai crescer 2 no ano que vem, né? Muita incerteza por causa da eleição, vai ser um pouco mais de crescimento no ano que vem, e principalmente a gente vai ter uma inflação que vai ficar menos pressionada na média em relação ao que a gente está vivendo agora, também com o ciclo de juros tendo o efeito deles acelerar um pouco o crescimento da economia e gerar alguma convergência, e também com menos choques, né, que a gente teve esse ano, como a parte agrícola, né, como a parte de preço de commodities na virada do ano por causa do câmbio depreciado, que não vão estar mais aparecendo tanto no ano que vem. Então, esse é o nosso cenário base, né? Acho que eu vou parar por aqui e passar para o Alexandre. Obrigado, Luciano. Acho que deu para ter uma boa visão de como a gente está enxergando a evolução da economia americana e os nossos problemas por aqui, né? Principalmente um quadro fiscal que é muito complicado, né? O presidente Lula assumiu o país com uma dívida de 71,7% do PIB e vai entregar em 2026 alguma coisa na casa de 87%, né? Então é um salto muito grande de relação dívida-PIB, é um desequilíbrio profundo, né? Mas o mercado meio que já aceitou essa dinâmica, e a expectativa, daqui a pouco eu vou explorar mais esse ponto, vai ficar por conta da próxima eleição. Na verdade, você vai ter um jogo aí entre uma perspectiva de ter um ajuste fiscal e uma perspectiva de não ter um ajuste fiscal. Isso vai fazer muita diferença. Vamos analisar um pouquinho o que a gente está enxergando em termos de quadro global. Eu fiz um resumo para a gente ver um pouco a evolução das coisas até aqui, né? A guerra comercial do Trump realmente veio numa intensidade, numa amplitude e numa virulência que ninguém esperava, fez o cenário pivotar, né? Aparentemente o Trump seguiu a intuição dele, né? E se apoiou nos falcões ali das tarifas, que é o Navarro, que escreveu um livro em que ele inventou um personagem para dar base aos argumentos dele, ou seja, não tem densidade teórica absolutamente nenhuma, né? O Lutnick, que é reconhecidamente um cara sem muita qualificação intelectual, técnica, e o Trump embarcou nessa e deu ruim, né? Foi bem ruim. O mercado de treasury se desequilibrou, a bolsa caiu violentamente, a expectativa da economia americana piorou muito, com mais inflação, menos crescimento, né? Claramente você vai ter aí como herança, mesmo nesse quadro mais ameno que a gente está prevalecendo a partir das últimas semanas, uma economia que vai ter uma inflação mais alta, que vai ter um crescimento menor e que vai ter uma produtividade menor no futuro, porque tarifa e protecionismo levam a uma queda da produtividade, né?
a gente tentando ver, eu fiz uma lista aqui dos argumentos que apareceram, né? Você vê que é uma coisa meio estranha, porque nunca, nem o Trump, nem ninguém qualificado trouxe qual que é o embasamento teórico que ele está fazendo. Tem um paper do Miram, que ele claramente não seguiu em termos de estratégia, mas tem alguns argumentos, só que esses argumentos estão errados, né? Tipo, ninguém que estude economia internacional leva a sério esses argumentos, porque ele fala o seguinte: não, um dos principais objetivos das tarifas é reduzir o déficit comercial americano. Primeiro, assim, é muito contestável de que o déficit comercial americano seja um problema, mas se for, não é com tarifa que você vai resolver isso. Para resolver o problema de déficit, tem que aumentar a poupança e reduzir a absorção interna, quer dizer, ou a soma de consumo, investimento e gasto do governo teria que cair e trazer um crescimento menor, né? Não é tarifa que resolve. Tarifa é um elemento secundário nesse enredo, né? Outro argumento que sempre apareceu, né, é que as tarifas vão ajudar a trazer empregos de volta para os Estados Unidos. Em primeiro, a conduta do Trump é tão errática que a incerteza cresceu muito mais do que a ideia de que você vai ter uma estrutura de tarifas permanente que atrai empresas para os Estados Unidos. A conduta dele gerou muita incerteza. Eu acho que não é em pouco tempo que isso vai acontecer. Em segundo lugar, uma fábrica de automóveis ou outras fábricas são projetos que levam bastante tempo para maturar, né? Estamos falando aí de 2, 3 anos. Mas o mais importante nem é isso. Hoje em dia, a indústria não é uma grande empregadora. A gente está partindo para coisas cada vez mais automatizadas. Então, a ideia de trazer empregos dessa forma é uma ideia ruim, né? A economia americana já vive praticamente o pleno emprego e é uma economia de serviços, né? Não tem falta de emprego. Você poderia abrir que no meio oeste americano, pessoas com instrução não universitária tiveram aumento do desemprego, esses são eleitores do Trump por causa vamos dizer, uma certa frustração com a globalização. Isso é verdade, mas a solução certamente não é gerar emprego industrial, porque esse emprego não existe, né? Outro argumento que apareceu bastante, né, é que as tarifas são para ajudar a questão do déficit público. Também não vai prevalecer. Você faz, as tarifas não vão arrecadar muito mais do que 200 bilhões, né? O déficit está na ordem de 6% do PIB e o Trump quer cortar imposto. Então a questão do déficit é muito importante, vai ser um tema da discussão de economia americana no segundo semestre, mas as tarifas não vão ajudar muito nisso, né? Quando você fala com os americanos, o pessoal usa muito a carta geopolítica. Não, porque a motivação do Trump é geopolítica, como se tivesse algum lance muito genial, né? Sim. E aí que é geopolítica, né? Assim, não é de hoje que a China é o antagonista dos Estados Unidos no plano das potências, né? Então, se a cartada é geopolítica, os Estados Unidos deveriam estar se preocupando em ampliar a sua zona de influência e em cativar aliados. Tudo que o Trump fez foi no sentido oposto. Ele reduziu a zona de influência americana e hostilizou aliados. Então, assim, se for geopolítico, o cara, assim, realmente está tudo errado, né? Mas está tudo errado mesmo, né? Não tem muito... Eu não vi nenhum argumento razoável para explicar o que o Trump está fazendo, a não ser que ele é um presidente pouco qualificado e seguiu assessores pouco qualificados. A boa notícia nessa dinâmica mais recente é que você teve uma mudança da estrutura de peso político. Os falcões das tarifas colheram as consequências dessas políticas mal desenhadas, mal conduzidas, mal implementadas, e o poder veio para o Scott Bessent, que é um cara de mercado, é um cara qualificado, que está ajudando a fazer essa pacificação. Muito rapidamente ele fez um acordo com a China nesse fim de semana que é melhor do que se esperava depois de ter ficado tudo muito pior, né? Ou seja, não é melhor do que antes das tarifas começarem, mas é melhor do que depois que o Trump começou a faz tarifa agora, daí a China revidou, faz tarifa agora, o Trump tentando dizer que era o manda-chuva, mas quem recuou realmente foi os Estados Unidos. Então, dá para dizer que o pior já passou? Acho que dá. Tudo tem que ter uma dose de cautela, porque o Trump tem um comportamento errático, né? Ele pode, de repente, tweetar alguma coisa e mudar tudo. Dá para imaginar, como o Luciano explicou, que você vai ter um impacto inflacionário, o Fed vai esperar uns 2, 3 meses, e se a economia desacelerar como deve desacelerar, vai ter corte de juros. As treasuries de 10 anos, que estavam oscilando muito, de maneira muito complicada, parece que encontraram de novo um patamar de equilíbrio. O dólar
enfraqueceu, agora deu um salto de novo para cima de 100, também parece estar num equilíbrio. A gente olhando para frente, a gente imagina que nos próximos passos você vai ter a continuidade dessas negociações de tarifas, produzindo notícias marginalmente positivas. A gente vai ter a pauta da desregulação da economia, que deve ser positiva para o mercado acionário, né? E você vai ter a questão fiscal, que é complexa. Eu não sei para onde vai vir esse equilíbrio. Na campanha, o Scott Bessent dizia que ele tinha o planejamento de reduzir o déficit para 3%, né? De 5,5%, 6% para trazer de volta para 3%. Se ele apresentar um plano em que isso seja uma jornada de 2, 3 anos, mas seja crível, o mercado vai ficar feliz, porque o desequilíbrio que os Estados Unidos têm é muito grande, né? É inédito para períodos de paz. Então a gente imagina que tem que ser endereçado de alguma forma. E a gente vive numa época que a questão fiscal está muito complexa, porque nenhum presidente quer correr o risco de fazer políticas que sejam de corte de gastos, porque isso é impopular. E todo mundo tem, depois da pandemia, problemas fiscais graves, né? Não é exclusividade do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu imagino que essa questão fiscal lá vai ser uma questão central na discussão de economia nos próximos anos no mundo todo, mas nos Estados Unidos a gente vai estar muito atento para ver como essas coisas evoluem. O que tem de novo não é absolutamente inesperado, mas é um pouco surpreendente, né? É que a turbulência nos Estados Unidos, ela está fazendo com que você tenha uma desaceleração nos Estados Unidos, você tem uma desaceleração na economia global, você tem uma queda no preço das commodities, e isso, em geral, seria ruim para o Brasil, porque o Brasil é exportador de commodities, nosso câmbio está muito ligado à dinâmica dos preços das commodities. Dessa vez, no entanto, como essa desaceleração está sendo originada nos Estados Unidos, e tem como um dos componentes o enfraquecimento do dólar, o enfraquecimento do dólar prevalece sobre a queda das commodities no que diz respeito a fixação dos câmbios dos países emergentes, e as moedas emergentes estão apreciando. O Brasil, que tinha depreciado muito no final do ano passado por causa do tema fiscal, recuperou uma parte do terreno, e junto com isso, você tem aí a aproximação do fim do ciclo de alta da Selic, a curva está voltando, você tem uma dinâmica mais positiva. Então, a conclusão é que a incerteza, tendo como eixo ali os Estados Unidos, está sendo, de alguma forma, benéfica para o Brasil, né? E aí a gente pode ver aqui a evolução dos mercados. Vou passar os mercados globais primeiro, depois os mercados domésticos, né? Que a gente meio que fez, olhando para os juros nos Estados Unidos, agora 4, né, momentos da evolução do governo Trump. Primeiro momento de medo de inflação, o juros subiu. Segundo momento, medo de recessão, o juros caiu violentamente. Terceiro momento, choque e pavor com as tarifas, ali a partir do início de abril, o juro oscilou de maneira mais forte. E agora, a partir de meados do mês, agora para o final do mês passado, a gente está numa fase de adaptação. O dólar está mais fraco, a curva ficou inclinada, o DXY 100, 102, o 10 anos entre 4,45 e 4,15, encontrou uma faixa, a economia vai se adaptando, é um novo equilíbrio, e esse equilíbrio acabou sendo benéfico para o Brasil. A gente já vai ver isso. Aqui o DXY, acho que vale fazer esse ponto. O DXY, o dólar contra as principais moedas, ele enfraqueceu muito rápido, mas veio para um nível de 100, 102, 99, que é um nível normal, ainda marginalmente apreciado. É um dólar ainda forte em termos históricos. Ele é mais fraco do que o 105, que ele vinha nos últimos tempos, do que o 110, que ele chegou a bater no final do ano passado, mas é um dólar ainda relativamente forte. E é um nível de equilíbrio que parece bem razoável. Em termos de desenho do cenário global, 100, 102, 97, 98, são níveis de DXY muito bons, né? E aí, como eu disse, olhando aí para o real aqui no Brasil contra o dólar, esse movimento todo acabou trazendo o dólar, que chegou a bater 6,30 ali, praticamente 6,30, de volta aí para a faixa dos 5,70, 5,80, né? Eu não descarto, no movimento de apreciação adicional, testar os 5,50 ou 5,40, que seria a base desse canal. Mas como o Luciano falou, a gente vê isso como um movimento mais relacionado à conjuntura global do que aos nossos fundamentos. Em algum momento, a fragilidade dos nossos fundamentos deve levar o câmbio de volta para alguma coisa em torno de 6, né? A boa notícia é que a gente está vivendo essa onda favorável. A Bolsa vem recuperando, ela está hoje trabalhando cerca de meio ponto abaixo do recorde
de fechamento, né? Hoje ela trabalhou, inclusive, durante o dia acima do recorde histórico, mas não fechou acima. O recorde é em 28 de agosto de 24.137.343 pontos. A gente está bem perto disso, e isso é tão ou mais surpreendente quando eu vejo que a Petrobras está caindo, a Vale está caindo. Se esses dois papéis não estivessem caindo, você teria aí 3 mil pontos a mais adicionais na Bolsa, a gente estaria rodando ali na faixa dos 140 mil pontos. Tem a perspectiva, acho que de agora para o final do ano, de você ter uma recuperação desses preços, e é por isso que a gente alterou o target do Bovespa para 2025 de 138 mil pontos para 150 mil pontos justamente, né? Porque a gente continua vendo um espaço aí para a Bolsa continuar subindo nesse movimento que é um movimento de recuperação, né? Movimento de recuperação de múltiplos. Deixa eu dar ênfase aqui para dois ativos em particular, né? Um deles é a NTNB. A NTNB não vinha recuperando, a gente vem aqui na Monte Bravo fazendo o ponto de que seria legal investir em NTNB desde o mês passado, porque a NTNB tinha ficado atrasada. Agora recuperou, né? Esse era o gráfico que a gente fez há umas 3 semanas. Esse é o gráfico da semana passada, agora até está um pouco melhor. O que está acontecendo é que a NTNB, que tinha ficado muito para trás, estava trabalhando especialmente o trecho mais longo, que estava trabalhando com juros em torno de 7,5, né? Já veio para um juros em torno de 7,10. A gente acha que 6,80, 6,70, 6,90 seja um nível mais compatível com o dólar onde ele está e com a bolsa onde ele está. Então a gente continua achando que tem espaço para as Bs continuarem andando, tem um potencial de ganho ali. Se você olhar 2 anos de carregamento desses ativos, do trecho longo, esse gráfico tem 3 ou 4 dias que foi feito, mas ainda tem uns 45% de ganho para você fazer no trecho longo de títulos indexados à inflação no Brasil, né? Então, a gente continua vendo essa alternativa como uma alternativa boa, né? Em termos de potencial de ganho, parecido com o Ibovespa, mas com risco menor, tanto porque a volatilidade da NTNB é menor, como porque tem a proteção da inflação, né? Se em 2026 ganhar um candidato que não faça ajuste fiscal, a gente acha que vai ter uma inflação muito alta. E aí esse título provavelmente volta a ter perdas, mas com a inflação alta, uma parte dessa perda recupera no carregamento. Então, o título indexado da inflação é um título que tem que ter um pouco de paciência para você navegar o ciclo, não pode se precipitar nas vendas, mas nesse momento ele tem uma perspectiva muito boa, a gente vem recomendando há algum tempo, e agora começou a andar, tem andado bem nos últimos 30 dias. Perspectiva para o Ibovespa. Como a gente disse, a gente revisou o target para 150 mil pontos. A gente vê aqui, até o final do semestre, brigando ali em torno desse recorde nominal de 137 mil pontos. Mas no segundo semestre, a gente vê a Bolsa destravando, seja porque o ciclo de alta da Selic aqui no Brasil vai terminar, e isso ajuda as empresas mais endividadas, ajuda o consumo, ajuda tudo que é relacionado com o ciclo doméstico. Já está acontecendo, o mercado antecipa, mas isso vai continuar acontecendo no segundo semestre, e também porque a gente imagina que no último trimestre o Fed vai cortar juros. Então você vai ter aí toda uma configuração favorável a ativos de risco. Outra coisa que eu acho importante falar é que o mercado vai estar focado na eleição, né? A eleição cada vez mais vai ser um tema, e acho que aí a gente tem que, sem polarizar, a política está muito chata, muito polarizada, né? A gente trata quem pensa diferente como inimigo, acho que isso não está fazendo bem ao país, mas de qualquer forma, sem polarizar, a gente tem que dizer, se o Brasil não fizer um ajuste fiscal, a gente vai para a crise. Então, independente da cor política, se ganhar um candidato associado à perspectiva de um ajuste fiscal do lado dos gastos, a Bolsa vai passar de 200 mil. Mas se ganhar um candidato associado a uma política que não tem ajuste fiscal, a gente vai esperar uma alta da inflação e uma crise, e a Bolsa vai vir para a faixa de 100, 110 mil pontos. Antes da eleição, como vai ser uma eleição apertada de qualquer forma, a gente imagina que a Bolsa tende a ficar no meio do caminho, então, sei lá, num horizonte de até a eleição, vai ficar brigando aí entre 140 e 160 mil pontos, né? Mas dá uma perspectiva de alta muito, muito boa. Uma outra coisa que eu acho fundamental é que a proteção, a operação na qual você se protege de perdas, tá barata. Você consegue proteger 15%, 20% de queda na bolsa, pagando 3% a 5%. Por que eu digo que tá barata? Porque o dividendo de uma carteira de ações, a carteira Monte Bravo, por exemplo, ao longo dos próximos 18 meses, vai ser da ordem de 8%, 9%.
Então, em 4, 5 meses de dividendos, você pagou a proteção, né? E fica com toda a alta associada a uma bolsa que pode passar 200 mil pontos e protegido contra uma queda em torno de 15%, 20%. Então, isso tem sido também uma recomendação. O Brasil tem risco, tem eleição, o fundamento não é bom, mas é possível comprar um potencial de alta muito significativo com proteção, e aí você minimiza a sua perda caso dê o cenário mais negativo. Então, a gente tem feito essa recomendação. Inclusive, também é possível você comprar NTNB e fazer uma proporção de risco para fazer a proteção em bolsa, porque é para aproveitar que ela está barata, porque a volatilidade caiu muito e os juros ainda estão altos, e essas duas coisas barateiam a proteção, né? Então, o que tudo isso significa para os investimentos? O que as pessoas deveriam estar fazendo nas carteiras, né? A gente verifica aqui na tabela que a gente vê potenciais de alta importante nos próximos 12, 18 meses para os ativos de risco. Então, em função disso, a gente acha que faz sentido voltar a ter uma carteira diversificada com um pouco mais de risco, né? A gente fez um ajuste na virada do mês de diminuir a participação do pré-fixado, que fechou muito, né? A gente tinha recomendado aumentar a exposição em pré-fixado quando as taxas estavam altas. Agora essas taxas fecharam, a bolsa andou menos, o NTNB andou menos, a gente está deslocando o risco do pré para bolsa e para NTNB e reduzindo um pouquinho a proteção no exterior, que a gente continua achando que é importante todo mundo ter cerca de 15% a 20% investidos no exterior, né? Acho que esse é o resumo, né? A perspectiva, portanto, é uma perspectiva mais positiva para os ativos, muito mais por conta do cenário global ter gerado um fluxo para emergentes e para o Brasil, do que pelos nossos fundamentos que continuam bastante frágeis. Mas o que importa para a dinâmica dos ativos é o conjunto das coisas todas, e a gente tem uma perspectiva positiva daqui para o final do ano e para o ano que vem também, sendo que eu volto a reiterar o ponto de que a proteção está barata. Então dá para você comprar o upside com uma proteção, e aí você fica comprado na alta e protegido na baixa, né? Então essa é uma recomendação que a gente tem feito. A gente sugere para os investidores procurarem os assessores e montarem a operação conforme as peculiaridades de cada carteira. É isso, eu vou passar agora para o Menace explorar um pouco mais as questões relativas à renda variável e aos fundos imobiliários. Acho que a ideia aqui é discutir um pouco mais especificamente a carteira de ações Monte Bravo, né? Lembrando que é a carteira que a gente recomenda aqui pelo time de análise. Foi uma carteira que a gente fez bastante movimentações durante esses 4 meses, né? Foram 4 meses bastante desafiadores, então acho que é explicar um pouco como está a carteira posicionada, linkando com tanto o que o Matias falou com o Luciano. Então acho que a ideia é a gente passar em detalhes, tá? Aqui é só a lâmina que vai no final dos relatórios, né? Todo final de mês, todo começo de mês, na verdade, né, a gente escreve um relatório sobre a performance do mês anterior. Então, aqui é só para a gente dar um feedback de como está a performance. Esse ano, a nossa performance é um pouco inferior ao Ibovespa. Lembrando que, acho que o nosso primeiro mantra aqui, na verdade, né, é ter uma carteira que tenha pouco drawdown, poucas grandes quedas, né? Pensando primeiro em preservar o patrimônio do investidor, para depois sim a gente pensar em ter uma rentabilidade expressiva, tá? A gente começou o ano com uma cabeça um pouco mais defensiva, e depois, conforme o ano foi evoluindo, a gente viu que existia a possibilidade da inflação ser um pouco menor do que a gente imaginava, o câmbio terminar num patamar um pouco mais baixo do que a gente imaginava, e com os desdobramentos da política tributária ou da política comercial do Donald Trump, que deu melhores perspectivas para a Bolsa Brasileira, a gente foi aumentando o risco ao longo do tempo, tá? Então, acho que aqui a gente consegue ver de uma maneira bem clara que a gente foi adicionando mais risco durante o ano, né? Eu coloquei a comparação da carteira de janeiro e fevereiro para a carteira de abril e maio, né? Então a gente pode ver, a gente foi diminuindo posições talvez um pouco mais defensivas, como é o caso de uma BB Seguridade, que a gente começou o ano com 10%, agora a gente tem 5%. Tem sim a questão envolvendo a boa performance da companhia, né? Uma companhia que
querendo ou não, se beneficia de uma Selic mais alta, distribui bons dividendos, mas é uma posição defensiva, né? Então, ela tem um beta muito mais baixo, é uma companhia que ela tem uma previsibilidade de receita bastante confortável, então em momentos de um pouco mais de turbulência, um pouco mais de dúvida, ela tende a ter uma performance um pouco mais alta, ou uma performance um pouco melhor do que os outros ativos, conforme ela foi performando e a gente foi pensando ou buscando adicionar um pouco mais de risco, a gente foi diminuindo essa posição e a gente foi adicionando um pouco mais de risco, mas a gente foi adicionando um pouco mais de risco em papéis que tem um duration mais longo, né, que tem um fluxo de caixa um pouco mais diluído ao longo do tempo, porém a gente manteve a nossa visão ou a nossa ideia de se manter em setores ou em segmentos que são menos sensíveis à oscilação ou às variáveis mais macro, né? Mais questão de PIB, questão de crédito, questão de consumo, e por isso a gente foi adicionando o risco muito focado em aumentar a participação, principalmente na parte de utilidades públicas, né? A gente começou o ano com apenas uma exposição a utilidades públicas, que era a tese de CPFL, né? Que também é uma tese que a gente pode considerar bem defensiva, uma empresa madura, com quase toda a sua receita, ou boa parte da sua receita, vindo de concessões de distribuição de energia, principalmente em localidades geográficas com poder de renda mais elevado, sem grandes projetos de turnaround nas suas investidas, que pagam bom dividendo, né? E a gente passou para carregar uma carteira com mais concentração em utilidades públicas, em algumas teses que tem um turnaround para ser feito em algumas das suas concessões, como é o caso de uma Equatorial, como é o caso de uma própria Neoenergia, com o caso da própria Sabesp, né, que tem uma performance boa, mas tem todo um processo de aumento de investimento, de turnaround, de virar uma companhia mais focada agora em crescer, mas talvez depois em pagar um pouco de dividendos, e na Eletrobras, que tinha uma questão envolvendo uma disputa com o governo, e também é um ativo que está finalmente de um processo de turnaround que começou lá na privatização, tá? E a gente voltou a ter um pouco mais de exposição a shoppings. A gente trocou Multiplan por Iguatemi. A gente acha que Iguatemi é um pouco mais barata do que a Multiplan, tá? São duas ótimas empresas, mas também tem naquela ideia de ter uma exposição em um ativo que é sensível a juros, tem um portfólio premium no Brasil, né? Shoppings basicamente para a classe A e B, e que costumam sofrer um pouco menos num cenário de uma possível desaceleração econômica, tá? Além disso, a gente diminuiu um pouco a nossa exposição em bolsa americana, tá? A gente variou um pouco entre tá mais exposto a Berkshire, que foi uma posição que foi defensiva, principalmente quando a bolsa americana acabou caindo, principalmente no mês de março e abril, tá? E depois a gente diminuiu um pouco o Berkshire e aumentou um pouco de risco, aumentou a exposição via o IVVB11, que é o ETF do S&P. A gente fez essa troca neste mês, diminuindo a exposição total nos Estados Unidos, mas mantendo uma posição um pouco mais defensiva em Berkshire, lembrando que a Berkshire é a holding, né, do Warren Buffett, e é uma companhia hoje que carrega uma quantidade de caixa bastante relevante, e o S&P, pensando em repique, pensando talvez na questão do próprio Trump partir para um Trump talvez menos agressivo na parte comercial, tá? A gente diminuiu um pouco a exposição em commodity, tá? A gente pode discutir isso hoje. As empresas que a gente julga mais barato, principalmente depois do rally, até porque ficaram para trás, hoje são as empresas de commodities, né? Então, a Suzano, a própria Vale, a Petrobras, a Gerdau, que a gente acabou tirando da carteira, porém a gente resolveu tirar um pouco deste risco mais de cenário macro global para focar num pouco mais de risco de duration, que foi a parte de utilidades públicas que a gente foi adicionando na carteira ao longo desses 5 meses, tá? Então, vocês podem ver que a carteira, ela mexeu bem, tá? Inclusive, eu acho que como foram meses
bastante desafiadores. A gente acabou fazendo mais trocas na carteira do que seria esta carteira na velocidade de cruzeiro, né? Hoje eu acho que a gente está mais próximo de uma carteira para atravessar, né, ou para enfrentar esse cenário um pouco mais benigno para o Ibovespa, com uma possível valorização, tá? Então, daqui para frente, eu acho que a gente vai voltar a fazer, ou vai manter a carteira mais ou menos na estrutura que ela se encontra hoje, tá? Aí sempre vão ser aqueles ajustes estáticos, né? Então, vamos pegar um mês que Itaú já subiu bem no ano, tá com 10%, vamos pensar talvez em dar uma reduzida em Itaú, aumentar numa posição que a gente acha que ficou um pouco para trás, podemos aumentar Suzano ou alguma outra, mas eu acho que a partir de agora a gente vai voltar a fazer ajustes finos dentro da nossa carteira, tá? Aqui é só a atribuição de performance da carteira no mês de abril, tá? Também vai no relatório, e aqui desde o início, tá? Aqui, apesar da gente estar um pouco mais construtivo, tá? A gente queria falar de alguns setores e de algumas empresas. Obviamente, algumas empresas não estão dentro da nossa carteira recomendada e a gente gosta, tá? Mas falar um pouco de setores e empresas que a gente acha que faz sentido ter alguma exposição ainda, tá? E apesar do rally que a gente teve nos últimos 2 meses, a gente não mudou muito a alocação que a gente tem por setores que a gente mais gosta. A gente continua gostando mais ou menos dos mesmos setores e mais ou menos das mesmas empresas, tá? Acho que no setor financeiro a gente gosta de Itaú, a gente gosta de Santander, a gente gosta de Seguridade, tá? Santander é um call que a gente mudou depois do resultado do 4º trimestre, tá? Que a gente viu o banco migrando para uma direção que nos agrada mais, tá? Focado na centralidade do cliente, conseguindo aumentar ou conseguindo demonstrar que o cliente está mais apegado ao Santander, então ele vai utilizar mais serviços do Santander, vai gastar mais no cartão do Santander, vai tomar crédito no Santander, então isso gera um crescimento de receita, ele tem evoluído bastante na questão de eficiência. BB Seguridade, Itaú e BB Seguridade estão dentro da nossa carteira. A gente continua gostando de utilidades públicas, a gente gosta de diversas empresas do segmento, tá? Mas as preferidas são as que estão dentro da nossa carteira, e a Copel também. A Copel divulgou na sexta-feira a mudança da política de dividendos da companhia, tá? Então a companhia agora ela vira muito mais parecida com uma CPFL na questão de pagar bons dividendos e estar num processo de turnaround. E normalmente essas companhias de utilidades públicas que têm uma política de dividendos mais robusta, elas negociam em múltiplos maiores, tá? Então a Copel agora, ela tem um dividendo gordo para pagar, dividendo ali que deve variar na casa dos 12, 14% de dividendo até o próximo ano, até 2026, e depois, porque a companhia vai ter uma valorização, né, vai começar a negociar a um múltiplo mais alto, ela deve negociar com um dividend yield entre 8% e 10%, que é o que a CPFL negocia hoje, tá? A parte de incorporadoras e shoppings, a gente continua gostando muito de Cyrela em média e alta renda, tá? Direcional e Curi mais no baixa renda. Lembrando que a gente teve mudanças importantes no Minha Casa Minha Vida com a inclusão ou com a criação do faixa 4, que é muito importante para Direcional e Curi, né? Que ela cria mais uma faixa de Minha Casa Minha Vida, uma faixa um pouco mais alta. É uma faixa que a Curi ela já meio que trabalhava, né? Que ela chamava do Minha Casa Minha Vida faixa 3,5, que agora está institucionalizada e a companhia deve continuar crescendo, e a gente gosta das 3 companhias de shoppings, tá? Sensíveis a juros, a gente não carrega dentro da carteira uma questão de volatilidade, mas a gente gosta de Localiza, a gente gosta de Renner, a gente gosta de Rumo, a gente gosta de Movida, a gente gosta de Vamos e a gente gosta de Açaí, tá? Todas as companhias aqui divulgaram bons resultados, tá? Acho que com exceção da Vamos, que tem alguns desafios ainda operacionais, mas vem apresentando uma melhora relevante de performance, tá? Acho que o destaque de melhora de performance tá na Movida, na Localiza, na Renner e no Açaí, tá? Então, reagiram bem aos resultados divulgados, e eu acho que em commodities, que é onde a gente hoje acho que a gente enxerga maior assimetria, porém com talvez um pouco mais de risco, pensando em crescimento, pensando em algum crescimento mundial, né, no caso, em alguns outros desafios, é onde a gente vê a maior simetria, tá? A gente acha Vale num preço interessante, a gente acha Gerdau também num preço bastante interessante, tá? Suzano, apesar de ter divulgado um resultado que
que foi um resultado ruim, tá? Divulgado semana passada, mas com algumas dinâmicas que indicam que foi um trimestre ruim, não que o ano vai ser ruim, que a companhia deve voltar a performar bem nos próximos trimestres. A gente acha um call bastante interessante. Petrobras corrigiu bastante a companhia, inclusive deve divulgar o resultado nas próximas horas, provavelmente, né? A Petrobras divulga o resultado hoje. A gente acha a companhia barata. Se a companhia vir com uma redução de capex, que é o que a gente espera, e o pagamento de dividendos, né? Deve voltar a performar bastante bem. E a Prio fez a aquisição de 60% restantes no polo de Peregrino. Tem algumas outras avenidas de crescimento, principalmente quando for aprovado o Wahoo, com o Peregrino e o Wahoo, a companhia deve basicamente dobrar a capacidade de produção. Para 2026 em diante, deve ser uma companhia que deve ser uma grande geradora de caixa, quem sabe podendo até vir a ser uma boa pagadora de dividendos, tá? Então, acho que de setores esses que são os setores e as empresas que a gente está um pouco mais confortável. Como vocês podem ver, apesar da gente estar um pouco mais construtivo com o Ibovespa, ou estar mais construtivo, não, a gente está bem mais construtivo com o Ibovespa, a gente ainda continua preferindo investir em boas companhias, em bons segmentos, que a gente confia nos times de gestão, tá? Aqui só sobre a parte de fundos imobiliários, lembrando também que os relatórios são publicados todo começo de mês. A gente tem uma carteira que é bastante defensiva, né? Não é só uma questão de ser defensiva, tá? Ela é defensiva e ela tem um carrego bem interessante, tá? É uma carteira que é basicamente, ou a maior parte dela, concentrada em fundos de recebível, tá? O carrego dessa carteira está rodando com dividend yield entre 13% e 14%, tá? Não o passado, mas o dividend yield daqui para frente, que a gente vê uma possibilidade de ganho de capital quando as taxas de juros fecharem. Então a gente imagina que os próximos meses a gente vai ver o valor patrimonial desses fundos, eles vão subir, porque as NTNBs estão fechando, e esses fundos, eles são, o valor patrimonial desses fundos, os CRIs são remarcados, na grande maioria, tá? Como um spread da NTNB, as NTNBs estão fechando, a gente acha que o valor patrimonial desses fundos vão subir. Então aqui a gente acha que tem um carrego muito bom. O CDI, a Selic é um pouco mais alta, a inflação é um pouco mais alta, as carteiras, os ativos que têm sido comprados e reciclados são todos ativos a IPCA mais 8, IPCA mais 9, CDI mais 2, CDI mais 3, então o carrego é interessante, tem a possibilidade de ganho de capital. E na parte de tijolos, né, a gente tem mantido uma carteira bem conservadora, tá? A gente tem evitado teses muito fora da curva, ou que tem uma inadimplência muito grande e precisa resolver, ou que uma parte do ganho de capital vai vir da distribuição de dividendos, vai vir da venda de ativos que não tem performado muito bem. Então a carteira hoje ela é basicamente concentrada em logística, é onde a gente tem visto vacância muito baixa, capacidade e possibilidade de repasse de preço pelos locatários. Então eu estava até olhando e fazendo conta esses dias. Eu lembro que quando a gente olhava o mercado de logística pré-2019, né, ou pré-pandemia, você via quase todos os galpões logísticos alugando ali a 19, 20 reais o metro quadrado, os bons, os médios negociando a 16, um pouco menos do que isso, tá? Hoje, a gente já vê galpões no raio 30 de São Paulo negociando a quase 30 reais o metro quadrado, galpões a 1,60 m negociando a 26, 25 reais o metro quadrado. Então, tem pouca inadimplência, tem bastante demanda, tem capacidade de repasse, os fundos são grandes, boa parte dos fundos não são alavancados, existe a possibilidade até de uma reciclagem de ativo em fundos um pouco maiores, e é onde hoje a gente prefere estar um pouco mais exposto na parte de tijolos. E aí a gente mescla um pouco com shoppings, que a gente também gosta, tá? A gente pode discutir algumas alocações ou algumas aquisições que têm sido feitas principalmente pelo XP Malls. Os ativos comprados são bons, a questão da alavancagem talvez preocupe um pouco, mas é um fundo bem grande, tá? Então acho que para um fundo talvez de XP Malls preocupa, mas nem tanto, tá? Pela capacidade de geração de receita, pela capacidade de fazer alguma alavancagem
para pagar essas aquisições, tá? E a gente tem 2 fundos de renda urbana, tá? Que eu acho que também é uma classe que se mostrou defensiva, é uma classe que consegue fazer uma reciclagem de portfólio bem relevante, bem ativa. E acho que por último a gente tem um FOF, tá? Que é o RBRF, é um FOF que negocia com um desconto do valor patrimonial muito alto e ele tem feito uma reciclagem de portfólio bem interessante, tá? Acho que o ano mostrou uma performance boa dos fundos imobiliários, tá? O IFIX subindo quase 10, a nossa carteira subindo bastante em linha. Acho que daqui para frente a gente está mais seletivo ainda, principalmente na parte de tijolos, tá? A gente prefere hoje ter uma carteira, continuar tendo uma carteira concentrada em recebíveis, pensando no carrego e pensando que uma parte do movimento de valorização em tijolos ela já aconteceu, tá? Só para dar grandes números aqui, o VBI, que talvez seja o principal portfólio de lajes corporativas em fundos imobiliários, chegou a negociar abaixo dos R$22 mil metro quadrado, já está 25. Lembrando que as transações de laje corporativa no mundo real, elas vão acontecer entre 36 e 40 mil reais metro quadrado, tá? Mas já um movimento, acho que de valorização, ele já aconteceu, tá? Então, por isso que a gente tem sido um pouco mais conservador em fundos imobiliários, porque a gente acha que agora faz mais sentido você comprar mais risco talvez em bolsa e comprar talvez mais risco mesmo na parte nas NTNBs, como o Matias falou. Muito bom. Acho que a gente conseguiu aqui em pouco mais de uma hora dar um panorama interessante. Eu vou pedir para o Luciano só responder uma pergunta. A Ângela está nos perguntando se já é possível mensurar o impacto no PIB das medidas pró-consumo que já estão agendadas e vão entrar a conta-gotas aí nos próximos meses. Então, acho que desse conjunto de medidas, acho que a principal, né, que tem maior potência em termos de crescimento é o consignado privado, porque ele pode ser uma linha que, como o consignado, né, já tem, né, o tradicional, que é mais voltado para o setor público, ele pode ter um crescimento grande ao longo do tempo, mas para o curto prazo, ele provavelmente, o impacto dele é um pouco mais limitado esse ano talvez um 0,1% a mais de crescimento, para o ano que vem 0,2% ou 0,3%, mas vai depender muito, né, dos custos dessas linhas, né, e da capacidade de endividamento das famílias, lembrando que as famílias já têm uma dívida alta, uma dívida cara, né, por causa do nível da Selic, então pode também ter um movimento de troca de dívidas, né, uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, e não necessariamente ser uma concessão líquida no total aí das dívidas das famílias. As outras medidas, né, que a gente pode colocar aqui, né, é a questão do Vale Gás, a questão de você, né, tá discutindo também um reajuste do Bolsa Família para 2026. Essas medidas, elas provavelmente, né, principalmente as medidas que vão ter custo fiscal, né, que é exatamente o Vale Gás, e também tem a questão de isentar a energia elétrica, né, para famílias de baixa renda, elas talvez não tenham tanta potência, essas duas, de aumentar o consumo, mas sim de causar algum estresse na parte fiscal, porque elas vão ter o custo elevado, e olhando para frente, o que pode ter algum impacto maior pode ser o Bolsa Família, se o governo realmente, como está hoje, né, discutindo nos jornais, ele subiu o Bolsa Família de 600 para 700 reais o ano que vem. Então, seria um impulso adicional para a atividade do ano que vem. Lembrando que num ano de eleição, né, e não seria uma surpresa, né, isso também aconteceu, né, nas últimas eleições, o governo, né, o incumbente, normalmente vai buscar aí políticas de aceleração para o crescimento, para melhorar a popularidade e também a questão da capacidade de atração de votos, né? Então, é bem provável que a deterioração do fiscal, até por isso a gente acha que o câmbio tem algum momento, alguma mudança aí de trajetória por causa desse risco, volte a ser um tema, né? Porque a gente sabe que as possibilidades estão sendo discutidas e quanto mais elas vão sendo discutidas, mais prováveis elas vão ficar e provavelmente também o governo vai acabar tomando alguma dessas medidas dado o nível que ele está agora, né, de perda de popularidade, né? Então o risco realmente aumenta, né? E o risco aumenta e o que pode ser de impacto para dentro do nosso cenário seria um ciclo menor de corte de juros, né, ao longo do ano que vem, de ter a Selic indo para 11, se o governo tomar muitas medidas de estímulo, né, para fiscais, né, usar, né, crédito e também
tentar fazer um aumento das transferências pelos programas sociais, o impacto disso vai ser, provavelmente, a gente ficar com uma inflação um pouco mais alta e com o juro real também tendo ficar mais alto e, portanto, menos espaço para a Selic poder cair, né? Então, acho que isso acaba sendo o resultado ruim para o cenário, apesar de ter um pouco mais de crescimento no curto prazo, mas é um crescimento que a gente vê que vai acabar sendo artificial na hora que a gente olhar um pouco mais o prazo aí dos impactos dessas medidas. Muito bom. Então, fazendo um brevíssimo resumo aqui, o que a gente viu hoje é que o Trump chegou muito duro, muito briguento, não deu certo, ele está recuando, produziu como consequência uma inflação mais alta, um crescimento menor. Paradoxalmente, esse quadro global traz o Brasil como um dos beneficiados. A gente está com uma janela boa para correr risco nos ativos domésticos, apesar dos fundamentos mais frágeis. A nossa mensagem hoje é: aumente um pouquinho a exposição a risco, principalmente a Bolsa, a NTNB longa. Aproveita que a proteção está barata, que você pode ter uma carteira que captura uma grande parte do upside e tem o risco de uma carteira conservadora. Então a ideia da proteção ela é muito boa. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, né? No mundo em que tem o Trump como presidente dos Estados Unidos, as coisas podem mudar amanhã ou a semana que vem. A gente vai estar atento. A gente volta no mês que vem com uma outra live mensal. Muito obrigado pela audiência. A gente encerra por aqui.